Vale FM. A gente dá sequência ao Jornal Vale FM desta quarta-feira, 18 de dezembro, falando sobre saúde a partir de agora. A saúde das pessoas, principalmente relacionada a um caso que acomete uma grande fatia da nossa população, que são as dores nas costas, dores na coluna, causada por diversos problemas. E para falar a respeito disso, um assunto que é de interesse geral aí da nossa comunidade, nós estamos recebendo hoje com muito prazer aqui na bancada do Jornal Vale FM ao vivo, a doutora Priscila de Castilhos. Ela é responsável clínica pela clínica Doutor Hérnia, inaugurada recentemente no município de Tijucas, que está a partir de agora oferecendo esta oportunidade para que as pessoas fiquem livres das dores sem cirurgia. Não é isso, doutora Priscila? Bom dia, seja bem-vinda novamente, é um prazer recebê-la aqui, viu? É isso mesmo, Sidney. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui trazendo notícias sobre saúde, principalmente sobre a coluna, Tem muitos mitos, muitas verdades que a gente escuta e agora. Escuta tanta coisa sobre a coluna, tenho dor há tanto tempo, já fiz tantas coisas, já tomei remédio, já tomei injeção, já fiz vários exames, já consultei vários profissionais, já fiz vários tratamentos e agora nada dá jeito, não sei mais o que fazer, Então, muitas vezes essa é a situação que se encontra as pessoas que buscam o nosso tratamento lá no Doutor Hérnia. Muito bem. No primeiro dia que a doutora aqui esteve, quando a gente foi falar da inauguração, há alguns dias, a gente teve uma repercussão muito grande justamente por esse caso. Porque uma grande parcela da nossa população hoje é acometida por dores na região, lombar, na região das costas, e elas podem ter várias origens, como a doutora mesmo havia nos dito, não é isso? Isso, essas dores podem ter várias origens, mesmo que a dor seja a mesmo sintoma, dói a coluna ou a dor desce para a perna, Sente lá o trajeto do nervo ciático, mas a causa desse sintoma, dessa dor, a dor é um sintoma, não é a causa. Certo. Essa pode ser diferente para cada uma das pessoas. Eu posso ter 10 pessoas com a mesma dor e ter 10 causas diferentes. Então, um dos grandes diferenciais do que a gente faz é tratar a causa dessa dor, para a gente poder identificar. Se a gente não sabe onde está começando, a gente já começa errando no tratamento. Pois é, o diagnóstico é o primeiro passo, Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas pensam, não, mas eu já tenho um diagnóstico, eu tenho um desgaste na coluna. Não, eu já sei, é o meu nervo ciático que incomoda. Então, as pessoas têm o sintoma, acham que elas têm o diagnóstico. Então aí a gente já começa uma grande falha e elas estão nessa certeza de que elas têm o diagnóstico do seu problema e na verdade muitas vezes não tem. Certo. E beleza, você tem um desgaste na coluna, mas o desgaste, ele é consequência de alguma coisa que não funcionou bem e aquela peça da coluna, aquele nível da coluna, L4, L5, L5, S1, normalmente são os dois níveis que mais acometem a coluna, eles começam a envelhecer precocemente e desgastam. Então, quando a gente vê lá na imagem, lá na ressonância, na tomografia, muitas vezes alguns pedem até um exame que não é indicado para a coluna, que é o raio-x. Então, já começa a olhar aí. Se você tem só um raio-x de coluna, já começa que não é o exame adequado para você fechar um diagnóstico. Talvez isso a maioria não saiba, doutora? Exatamente. Então, o padrão ouro hoje de exame para coluna é a ressonância magnética. Certo. Quando a pessoa não pode realizar a ressonância, aí a gente faz uma tomografia. Mas esses dois exames são os exames mais efetivos para a gente poder analisar todas as estruturas que estão envolvidas na coluna. Analisar como é que está a situação do nervo, da medula, do disco, como é que está essa hidratação desse disco, se tem alguma coisa dentro do canal medular que pode ser uma hérnia, que pode ser uma artrose, que pode ser um cisto. E aí poder identificar a estrutura que está gerando o problema ali dentro. Mas mesmo a gente identificando essa estrutura, o exame de imagem, ele não é o suficiente para a gente chegar num diagnóstico exato. Então, muitas pessoas, mesmo tendo ressonância magnética, elas acreditam que tem a ressonância, lá no laudo falou um monte de coisa e é aquilo ali que eu tenho. Tá. Então, a gente sempre fala que diagnóstico não é sentença. Então, você tem um monte de coisa escrita de uma pessoa que olhou uma imagem e laudou tudo que ela enxergou ali. É como se você estivesse olhando para uma cozinha e dissesse assim, tem uma pia, tem um fogão, tem uma geladeira, Então, é isso que eles estão... mas essa pia tá com um danificadinho aqui já na porta, Então...
É mais ou menos assim o laudo do exame. E aí, a partir disso, a gente vai identificar se essa porta da cozinha ali, ela tá abrindo e fechando, tá sendo funcional. Entendi. Então, as pessoas precisam entender que, mesmo que uma porta esteja danificada ali da cozinha, arranhada a pintura, a maçaneta não tá meio solta, mas essa porta tá abrindo e tá fechando. Certo. Então, às vezes, essa porta que tá com arranhão na pintura e não tá esteticamente tão bonita, mas ela tá funcionando bem. Então, é isso que a gente precisa fazer as pessoas entender, que nem tudo que tá escrito lá naquele exame de imagem tá crucificando ela. Então, às vezes, são achados que a gente chama achados radiológicos. Então, por isso que a gente entra para poder identificar, tá, doutora, mas eu tenho dor. Eu tenho dor, minha dor, inclusive, espalha, não é só na coluna, desce para a perna, ou que é mais comum, ou nos braços, né, que é um pouco menos comum, que está relacionado ao pescoço, à cervical. Mas eu tenho essas dores e tem um monte de coisa escrita, um monte de nome feio escrito lá na minha ressonância. Então, aí que a gente entra para identificar qual dessas coisas é a que está causando a sua dor e o seu problema. A partir daí, além de tudo, aquela estrutura que está danificada ali, teve alguém que parou de trabalhar nessa coluna aí, porque a coluna ela é uma máquina. Certo. Nosso corpo é uma máquina. Então, a coluna é uma engrenagem muito importante de funcionamento. Igual uma máquina, aquela peça que se desgasta primeiro, que a gente usa mais, na verdade, né? Que nem a panela lá na cozinha. Você tem 5 panelas, mas você usa mais uma só, porque aquela a cozinha é melhor, é mais rápida, a comida fica mais gostosa, você usa mais aquela. Qual é a panela que vai desgastar mais? Aquela que é a sua preferida. A mesma coisa vai acontecer na coluna. Aquela vértebra que trabalha a mais, ela desgasta primeiro. Tá. Só que na coluna, por exemplo, aquela que trabalhou mais, ela acontece isso porque alguém trabalhou de menos, alguém deixou de fazer a sua função. Aí a gente entra novamente para poder identificar qual foi a estrutura que parou de trabalhar, para a gente poder devolver biomecanicamente a função dela. Então, ela volta a trabalhar normalmente e aquela região onde estava sobrecarregada, aquela peça que trabalhou demais, ela começa a entrar em repouso e dissipar as cargas. Então, outras estruturas vão dividir o peso com ela e aí vai parar de gerar o desgaste em cima daquela estrutura. Mas isso só um tratamento adequado é que vai determinar, vai possibilitar. Exatamente. Então, não existe remédio. Certo. Ó, dorme com essa dor, né? Toma acordar agora de manhã, né? Com essa informação. Então, não existe remédio que resolva a mecânica, o problema dessa sobrecarga dessas estruturas. O remédio, ele tenta mascarar, aliviar. Tipo, ele vai, tipo assim, nossa, ai, que remedinho bom, tirou a minha dor. O doutor acertou na minha solicitação, né? Acertou no remédio. Que doutor bom. O que acontece? Esse remédio, ele conseguiu tirar a sua dor, mas ele não resolveu o problema. Certo. Mascarou o sintoma. Mascarou. E muitas vezes um problema que é pequeno, mascarado, vai ficando pode ficar maior, cada vez maior. Doutora, mas eu tô com uma dor recorrente nas minhas costas. Começou uma dorzinha e ela ficou. Aí sabe onde é que eu fui? Eu fui no YouTube pesquisar e alguém me disse que eu deveria fazer tal coisa. O que a doutora acha sobre isso? Olha, o doutor Google, o doutor YouTube, eles estão super em alta, né? Como as pessoas fazem isso, né? Como as pessoas fazem isso. E, na verdade, muitas vezes eu até nem tiro tanta a razão das pessoas, porque se nós, profissionais da área da saúde, falo como a massa geral, né? Estivéssemos entregando no seu contexto muito mais qualidade para as pessoas, certo, elas não precisariam começar a buscar na base de informação. Aí, por conta da incerteza que elas têm de tantas coisas diferentes que elas escutam, elas acabam buscando como uma via de socorro, porque elas não sabem mais a quem recorrer. Mas pode saber agora que o Dr. Hérnia é uma empresa especializada em tratamento de coluna sem cirurgia. E é um tratamento que não é mais sobre especulação. Será que funciona? Será que não funciona? Ele é um tratamento cientificamente comprovado. Já há 2 anos, nós conseguimos uma certificação internacional comprovando cientificamente os nossos resultados, onde nós tratamos a coluna e temos uma eficácia superior a 95%. É um índice muito alto quando se fala de coluna, sendo que várias variáveis da saúde a gente não domina, né? Então é um índice muito alto de melhora. Então, quando as pessoas vão, infelizmente, para
para esse senso comum de buscar no Google, YouTube e Companhia Limitada, e às vezes elas vêm e fazem muitas coisas que são erradas. Vou citar uma, por exemplo. Tá. As pessoas dizem, faça tal alongamento para o nervo ciático. Se você sofre do nervo ciático, faça tal exercício que vai melhorar. Isso é um tiro no pé. Certo. Porque, como a gente começou falando, são várias causas do problema. O nervo ciático, a causa mais comum dele é a hérnia de disco. E quando a gente tem uma hérnia de disco pinçando a raiz nervosa, quando você alonga essa raiz, ela é como se fosse um fio elétrico inteiro. Quando você alonga essa raiz, que você vai alongar a perna lá, igual lá no YouTube que mandaram, você vai estirar esse nervo que está pinçado, e isso você pode gerar uma lesão maior e você pode gerar uma irritação maior, e às vezes até na hora até dá um alívio e depois a dor vem com tudo e você gerou uma lesão maior numa estrutura nobre da coluna, que é o nervo. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em coisas que a gente escuta falar para a coluna. Exercício, aproveitando aproveitando esse mesmo exemplo, o exercício, sim, ele é muito importante, mas até o momento que a gente entra com atividade física, ela precisa ser dosada. Certo. Então, quando a gente está com problema de coluna, a atividade física, ela é a última instância, é a última coisa que a gente faz. A primeira coisa e o primeiro passo que a gente precisa fazer é avaliar e descobrir a causa, para ver qual é a origem mecânica do problema que aconteceu. Segundo, é fazer a descompressão das estruturas nobres, nervo, medula e disco. Depois que nós fizemos essa descompressão, aí a gente entra na última etapa, porque daí a máquina já está arrumada, já foi tratada a causa, não tem mais nenhuma estrutura pinçando e comprimida, aí a gente pode entrar na atividade física. Os exercícios serão específicos e eles vão fortalecer essa coluna para evitar que haja esse problema novamente. Maravilha. Doutora, vamos falar então agora pro pessoal não só do rádio, mas também do nosso Instagram, sobre a estrutura da Clínica Dr. Hérnia em Tijucas, que já está atendendo, já está recebendo a população que agora tem acesso a esse tratamento especializado. Poxa, que legal. Então, desde o dia 2 de dezembro agora, a gente inaugurou a clínica aqui em Tijucas e nós temos lá, então, tudo que existe de mais moderno hoje para tratar coluna sem cirurgia é o que a gente faz dentro da Clínica Dr. Hérnia. E como nós estávamos falando aqui anteriormente, que existem etapas para fazer tratamento, a primeira etapa trata a causa, depois descomprime, resumindo, né? Trata a causa, descomprime, estabiliza, fortalece. Depois que a pessoa passou por essas 3 etapas de tratamento, ela é liberada para atividade física. E a atividade física que a gente mais recomenda é o Pilates. Não é a única, mas é a mais recomendada. E lá na clínica nós também temos um Pilates especializado para reabilitação. Aí o Pilates é especializado para reabilitação de todas as articulações, não somente da coluna. Então, dentro do Pilates a gente consegue fazer um trabalho de recuperação das outras estruturas e do corpo íntegro como um todo. Daí a atividade adequada para cada caso, né? Exatamente. Então, mesmo no Pilates, mesmo quem não passou pelo nosso tratamento e quiser fazer o Pilates conosco, essa pessoa vai ser avaliada, vai ser feito toda uma análise dela, análise postural, para ver aonde está o encurtamento, aonde está mais fraco esse músculo, se tem alguma rotação pélvica, por exemplo, que acontece muito, né? Se tem alguma compensação postural, e aí a gente vai traçar os exercícios e o plano de exercício, porque eu digo que é um plano de tratamento, porque o exercício ele trata o nosso corpo, inclusive previne para que outros problemas possam surgir. Então, a partir dali a gente vai fazer esse plano de tratamento para a pessoa e o exercício vai ser voltado para o que ela precisa. Então, é bem diferenciado. Muito bem, então vamos convidar a população que nesse momento já se identificou, como a gente no outro dia falou aqui, sim, eu tenho essas dores, eu posso estar sofrendo de algumas dessas situações que a doutora elencou aqui sobre as causas das minhas dores. Como é que pode estar fazendo? Onde fica a Clínica Dr. Hérnia e como é que está o cronograma de atendimento, doutora Priscila? Perfeito, a gente está com o cronograma meio apertado agora já em dezembro, importante, né? Frisar, né? Isso, porque graças a Deus as pessoas conseguiram, já conhecem, né? Porque hoje o Dr. Hérnia há 10 anos no
supermercado? Claro. Então já conhece. Já ouvi falar, que bom que vocês vieram para Tijucas, a gente escutou muito, né? Exatamente. Que as pessoas não precisam mais se deslocar de Tijucas para outros lugares. Quanta gente saía daqui para atendimento em Balneário Camboriú, por exemplo? Muito. Eu ouvi bastante relatos antes. E para Florianópolis também. Agora não precisa mais. Agora aqui no centro de Tijucas, na rua Atanásio Bernardes, 360, bem no centro de Tijucas, nós estamos aqui. Tem um estacionamento na frente para esperar vocês. Não tem aquela briga de, meu Deus, onde é que eu vou estacionar? Estacionamento na frente, sempre tem um cafezinho gostoso esperando vocês lá. E se tá com dúvida, eu sei porque assim, a gente trabalha muito em cidades de interior. As pessoas às vezes, meu Deus, isso é novo, não é? Como que é isso, né? Vai lá na clínica. Pessoalmente, vai lá conversar com a gente. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido lá. Muito bem. Doutora, muito obrigado por estar aqui, por essa disponibilidade de estar aqui, para a gente falar de forma direta para a comunidade, que muitas vezes tem um certo receio de, eu não vou ao médico, eu vou continuar remediando aqui que está solucionando o meu problema, mas não sabem que elas podem estar agravando mais a sua situação, né? Na maioria dos casos, o fato do remédio, nossa, não tomei o remédio resolveu, né? O mais comum que a gente escuta. Não preciso agora. Então, cuidado para não se escorar nessa desculpa. Tá. Porque isso é o maior contratempo que a gente encontra no tratamento da coluna, é as pessoas ficarem se medicando e o problema que era pequeno se torna grande. Daí elas vêm para nós quando o remédio já não dá mais conta. Tá. Então vamos combinar uma coisa aqui, ó. Em breve, a gente volta a conversar aqui nos microfones da Vale FM e vamos desmistificando essas situações, as causas da dor das dores e as situações mais corriqueiras, para que a gente possa levar também um pouco de informação sobre isso para a nossa comunidade. Com certeza, inclusive deixo aqui aberto para quem quiser mandar pergunta para nós, né? Já tem a próxima data? Vamos tentar na sexta-feira? Ótimo, sexta-feira. Pode ser? Tá bom para a doutora? Ótimo. Então tá, sexta-feira no Jornal Vale FM. Sexta-feira, você que está nos ouvindo, prepara a sua pergunta, pode mandar aqui para a rádio, pode ir mandando ao longo entre hoje e amanhã. Isso. Que sexta eu respondo todas. Manda aí no 4832630303 suas dúvidas sobre dores na coluna, dores nas costas. E na sexta-feira a doutora Priscila está de volta com a gente aqui na bancada e a gente vai tentar responder um pouco dessas dúvidas da população. Perfeito. Bom trabalho, tá? Gratidão, ótima semana a todos. Doutora Priscila de Castilhos aqui com a gente. Visite a clínica Doutor Hérnia na rua Atanásio Bernardes, bem no centro de Tijucas. 7h30.